Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje, dia 13 de abril, né? Hoje é terça-feira, dia que nós vamos voltar às nossas aulas presenciais, mas como ainda tem aluno também que escolheu a aula online, a tia vai continuar gravando as aulas, tá bom? Eu peço só um pouquinho de paciência, porque eu acredito que vai ter dias que a tia vai colocar um pouquinho mais tarde a aula lá no aplicativo, né? Porque de manhã eu estou na escola e às vezes a internet não dá certo, né? Aí eu tenho que chegar em casa 11 horas para poder postar a aula online, tá bom? Então, vamos lá para a página 14 e 15 do módulo 2. Não esqueçam que nós já estamos trabalhando com o módulo 2, tá? Aí, nós vamos ter nessas duas páginas, gente, um texto, né? Que é uma história que eu acredito que vocês já conhecem. Todo mundo conhece essa história. Os Três Porquinhos, né? Então, para não prolongar muito o vídeo, a tia vai pedir que vocês leiam a historinha. E essas perguntinhas que tem aqui na página 15, da 1 até a 5, né? São 5 questões. Você vai copiar no seu caderno de português, tá? Organizado com o cabeçalho. A data não pode esquecer, né? Porque senão depois fica procurando e não sabe qual foi a tarefa, tá? Então a data é muito importante para a gente se organizar. Então aí você vai escrever, copiar lá no seu caderno de português essas questões e responder lá também, tá? Questões essas que tem a ver com o texto, a história aí dos Três Porquinhos. Primeira questão: qual material cada porquinho utilizou para construir sua casa? Segunda: por que o irmão mais velho queria construir sua casa com tijolos? Acredito que com tijolos se torna mais segura, né, gente? Nós vemos aí na imagem 3 casas, no caso, uma é de palha, a outra de madeira e a outra de tijolos, né? Então, esses foram os materiais utilizados. Os irmãos mais novos concordaram com o irmão mais velho. Por quê? Concordou não, viu? E você vai dizer por quê. Mas isso você vai ter que ler a história, o texto, tá? Não esquece, não pode responder sem antes ler. Quarta: qual foi a única casa que o lobo mau não conseguiu destruir? Por que isso aconteceu? Quinta questão: qual é a semelhança entre esse conto, né, e o texto 1 da seção leitura? E que diferenças há entre eles? Ou seja, qual foi o outro texto que a gente leu? Foi foram esses dois, né, que falava do Juquinha, que se vestiu de lobo para, tipo, se proteger, né? Ele ficou só em casa e aí ele achou melhor vestir a fantasia do lobo. E se alguém chegasse, vocês lembram, né, que a gente ontem leu esse texto? Pois é, aí você vai comparar na quinta questão esse aqui de hoje, tá? Esse texto com o outro. Qual é a semelhança entre esses dois textos? Nas duas histórias, tinha o lobo. E que diferença há entre eles? Na anedota, o menino diz, né? Cadê? Deixa eu ver aqui. Está com o lobo. E no conto, o lobo é um dos personagens, não é isso? A diferença, gente, é que lá naquela anedota que a gente viu do Juquinha, ele se vestiu de lobo, né? Pra, tipo assim, se proteger, certo? Ele estava dentro de casa, não era? A mãe dele saiu, ele ficou só. E aí, nessa historinha aqui, ele está fora da casa, certo? Os três porquinhos estão aí se protegendo do lobo. Então, essa é a diferença, né? Porque o lobo está fora da casa, tentando derrubar
as casas para poder pegar quem? Os porquinhos e... certo? Então, é só isso, só essas 2 páginas, tá moleza. Lê o texto, responde lá no caderno. E agora vamos para matemática, página 84, começa o assunto, tá? Sistema de numeração decimal. Aí, na 86, já começamos aí com um pequeno textinho. Abaixo, umas perguntas, né? Tarefinha começando. Então, vamos lá. Contando de 10 em 10. Leia o poema sobre o beija-flor. O beijoqueiro é o nome do poema. O beija-flor beijoqueiro é veloz como ele só. Beija todo dia desde o nascer do sol. Beija a rosa, beija a margarida, beija a hortênsia, o jasmim. O beijoqueiro beija todas as flores do jardim. Primeira questão. Quantas flores aparecem na cena? Na cena aparecem, aí tem o tracinho para você colocar aí a quantidade, tá? Entre parênteses está escrito, né? Aí você coloca aí o número, tá? O numeral que representa aí esse nome, né? No caso, 10. Flores ou uma dezena. Nós sabemos que uma dezena, já estudamos isso várias vezes, né? Que uma dezena é 10 de flores, né? Segunda, desenhe mais 10 flores na cena, tá? Então, aí no espaço que você encontrar, perto das outras flores, perto do beija-flor, você vai desenhar mais 10, ok? E a terceira, contorne as flores formando grupos de 10, tá? Junto com as que você desenhou, você conta 10 com essas outras que já tem aí, tá certo? Agora aparecem na cena 20 flores ou 2 dezenas. No tracinho você vai colocar o quê? O número 2, porque 2 representa 2 dezenas, tá bom? Que é 10 mais 10. Página 87. Em cada quadro, contorne as frutas em grupos de 10, depois complete a frase. Aí no abacaxi vocês vão circular, né? Então vai ficar formado 3 grupos de 10, tá? E aí abaixo você coloca no tracinho o número que representa as 3 dezenas, que no caso é de abacaxis, né? Dezenas de abacaxis ou 30 abacaxis, né? E faz a mesma coisa com as bananas e com as laranjas. Eu não posso entrar muito em detalhe, porque senão o vídeo vai ficar muito grande e o YouTube não aceita. Página é até a 90. 88. Observe uma coleção de carrinhos organizada em prateleiras, né? Aí abaixo vocês vão responder. Quantas dezenas de carrinhos há nessa coleção? Nessa coleção há 6 dezenas, né? Porque temos aí 6 prateleiras, né? 6 dezenas de carrinhos ou 60 carrinhos, tá? Se você for contar, você vai observar que em cada prateleira tem 10. Então, é 10 mais 10 mais 10 mais 10 mais 10 e mais 10, que forma 60 unidades, tá? Então, num tracinho, você vai colocar a quantidade de prateleiras, que são 6, e no outro tracinho, a quantidade de carrinho, que são 60, como a tia acabou de contar. Terceira, desenhe em cada quadro 10 risquinhos, ó. Risquinho, passou só um tracinho assim, tá? Depois complete a frase. Cada quadro você faz só 10, tá certo? Ao todo você desenhou 7 dezenas de risquinhos ou 70 risquinhos. Você observa que aí tem 7 quadros, não é isso? Se são 7 quadros e eu vou desenhar 10 em cada um, logo eu vou contar 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Então, eu tenho 70 risquinhos ao todo. Página 89. Aí tem a colunazinha, né? A tirinha de quadrinhos, né?
representa 10 unidades. E um só representa... Desculpa. Cada quadrinho representa 10 unidades de quadradinho, esse cubinho pequenininho. Ou uma dezena, certo? Então, cada coluna dessas aí são 10 quadradinhos. É uma coluna só, tem 10 quadradinhos desse pequenininho. Na imagem estão representadas, quantas tem? Quantas colunas temos aí? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? Então, eu tenho 80 unidades de quadradinho, cubinho. Ou seja, 8 dezenas, tá? Então, num traço você coloca 80 e no outro 8. E abaixo nós vamos contar quantos tem. Você tá vendo até aí embaixo já tem um nome, né? Só que você vai representar em dezenas, no caso. Eu tenho aqui onde tem as 3 colunas, cada uma não tem 10? Então, quantas dezenas eu tenho? 10, 20, 30. Se cada um desse tem 10, então é 10 mais 10 e mais 10, que forma 30, tá? Tem 30. E quanto é 30, tia? Eu colocando isso em dezenas? 3 dezenas, gente, tá? Uma dezena não é 10? 2 dezenas é 20, 3 dezenas é 30, 4 dezenas é 40 e assim por diante, certo? Página 90. Cada saquinho contém 10 bolinhas. Ligue a quantidade de bolinhas ao número que representa essa quantidade. Cada saquinho tem 10. Então, se tem 10, você não precisa mais nem sair contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nem precisa, você já sabe que cada saquinho tem 10. Então, você conta de 10 em 10. 10, 20, 30. 10, 20, 30, né? Então, eu vou lá e ligo os 3 saquinhos de cima para o nome aí, o nome do numeral, que no caso é 30, tá certo? Faz a mesma coisa com os outros saquinhos, conta de 10 em 10 e liga para o seu nome. Sétima e última para finalizar a aula de hoje. Sem contar um a um, faça uma estimativa e escreva quantos cubinhos há ao todo na imagem. Olha só. Vamos imaginar que cada cubinho desse, cada conjuntinho desse tem 10. A gente não está estudando contação de 10 em 10? Então, eu já imagino que aqui dentro desse quadrado tem 10 unidades, né? Então, eu vou contar de 10 em 10 para mim ver se realmente tem. Aliás, eu vou contar de 10 em 10 os quadradinhos para me saber quantos cubinhos eu tenho aí. Vamos lá. Tenho quantos quadrados? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não é isso? Tenho 8. Então, se 8, em cada um eu tenho 10, então eu vou contar 8 vezes o número 10. Vamos lá. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Então, lá no tracinho eu vou colocar 80. Tá certo? Combinado? Agora, contorne os cubinhos formando grupos de 10 unidades. Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer o contrário. Antes de você contar, você circula, que fica mais fácil para você, tá? Então, circula primeiro de 10 em 10. Tá já até separadinho, né? Aí tá distante um do outro, então tá fácil. É só circular. Ao todo, você contornou quantos círculos você fez aí? Coloca aí no primeiro tracinho o número, tá? De quantos quadrados aí você fez. Quantos círculos você fez. Quantos círculos, né? Você circulou aí quantas vezes. Ao todo, você circulou 8 dezenas de cubinhos. Ou quantos? 80 cubinhos, não é isso? Então, por hoje é só. Espero que vocês façam as tarefinhas, tá? Quem ficou online, continuem fazendo, por favor. Que depois a tia vai pegar, vai dar um jeitinho de pegar o livro pra gente poder corrigir, certo?
Beijo grande, fiquem com Deus e até amanhã.